Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos céus abertos sobre a tua vida, sobre tua casa, família e negócios. Que teus projetos deem certo e que o Senhor esteja constantemente fortalecendo a ti e a todos da tua casa. Que toda obra de inveja, de maldade, de contrariedade, que toda batalha espiritual renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração e pedimos ao doce Espírito Santo para que Ele possa conduzir todas as coisas. Nosso coração está rendido a Ti, ó Deus. Nossos ouvidos estão abertos para Te ouvir, abertos para nos render à Tua vontade. Queremos ser conduzidos para o pleno desejo e vontade do Senhor nas nossas vidas. Perdoa nossos pecados, Pai, e nos ajuda a caminhar nas Tuas direções. Oramos em nome de Jesus também apresentando a nossa carta para Deus, as orações específicas que estamos fazendo em uma só fé, numa concordância, crendo a Deus que Tu és o Deus que responde, Tu és um Deus que traz respostas, como está escrito na Tua palavra. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, nós Te pedimos, abençoe cada carta para Deus, cada pedido de oração, cada oração específica que foi feito, Senhor, aqui nesse propósito. Libera do Teu poder, Pai. E eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos para que toda enfermidade, toda alergia, todo câncer, mioma, todo tipo de problema físico, renda-se ao poderoso nome de Jesus. Também oro, Pai, para que o Senhor leve embora a ansiedade, leve embora o medo, leve embora, Senhor, a insônia e traga paz a esse coração, paz a essa vida, no nome de Jesus Cristo. Graças Te damos, Senhor. Que Deus Te abençoe. Diga assim comigo: o meu Deus me responde. Essa é a nossa certeza, que Deus ouve orações, nossa vida está no altar de Deus. Eu quero começar dando um testemunho para a glória de Deus, do que Deus tem feito. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui e nós podemos testificar a fidelidade do Senhor. Olha esse testemunho que eu recebi da Quênia. E ela escreveu assim: a paz do Senhor. Uma amiga compartilhou a oração e desde então eu e meu filho não paramos de participar. Fomos a BH, recebemos uma palavra profética, participo das campanhas e neste momento em que escrevo, estou recebendo a confirmação da venda de uma chácara. Também fui curada de artrite e do nervo ciático. São muitos milagres. Louvo a Deus pela sua vida e pela sua família. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, Quênia. Quando nós pedimos, sempre vai ter resposta. Sempre vai ter resposta. Eu creio no poder de uma oração. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Também diz que Elias, o profeta Elias, um grande homem de Deus na Bíblia, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou e os céus se abriram e choveu. E eu creio que da mesma maneira que nós temos nossas limitações, todos nós, Deus responde às nossas orações. Assim como respondeu às orações de um profeta de Deus chamado Elias, Ele pode também responder às minhas orações, às tuas orações. Mesmo nós sendo passivos de erros, não sendo perfeitos, nós temos um Deus na nossa vida que nos ouve. Um Deus na nossa vida que pode todas as coisas. Por isso, coloque a sua fé no Senhor. Eu estou falando isso porque algumas pessoas às vezes vêm a mim e dizem assim: eu sou tão pecador, como é que Deus vai me ouvir? Mas através de Jesus Cristo, você teve uma nova oportunidade. Você nasceu de novo,
Através de Jesus Cristo, teus pecados foram perdoados e uma nova oportunidade foi dada a você. Agora você tem acesso a Deus. E Deus, sim, tem prazer em nos ouvir. Deus se alegra de ver os seus filhos em oração. É por isso que Jesus, ele nos mostrou, através do exemplo, que a oração precisa fazer parte da nossa jornada, do nosso destino, do nosso propósito aqui nessa terra. Amém? É nisso que eu creio. Eu amo a oração. Eu sou um intercessor, acredito no poder da oração e que nós precisamos sim, cada vez mais nos render a Deus em oração. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Você já ouviu falar de um lugar chamado Gósen? Já ouviu falar? Bem, esse lugar chamado Gósen foi o lugar onde o povo de Israel, a família de Jacó, veio a morar a convite de José, a convite do faraó. E esse lugar, ele representa um lugar de bênção, esse lugar representa um lugar de maravilha. Eu quero falar hoje sobre 4 características de você estar num lugar abençoado, certo? E com essa palavra também você vai identificar se o lugar que você está é abençoado ou não, ou se você está na direção de Deus ou não, porque é isso que representa Gósen, um lugar segundo a vontade de Deus. E quando estamos nesse lugar chamado a vontade de Deus, nós somos abençoados de várias formas. Esse texto está em Gênesis capítulo 47, do verso 1 ao 6, que diz assim: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Olha só, o melhor lugar da terra. O melhor lugar da terra. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Gósen não era apenas um lugar geográfico, era um lugar de bênção. Era um lugar que representava o favor de Deus, a abundância. E também era um posicionamento espiritual. Então, eu creio que eles não pararam nessa terra por acaso. Foi Deus que os colocou nesse lugar e os sustentou de uma forma sobrenatural. José colocou sua família em Gósen durante a crise mais severa do Egito. E lá eles experimentaram 4 características que toda família precisa também experimentar. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando é um lugar de bênção, você vai experimentar essas 4 coisas. A primeira delas é a preservação. Deus preserva a sua linhagem, propósito e também a sua identidade familiar. Então, eu creio que quando estamos no centro da vontade de Deus, Deus nos preserva. Independente se ao redor de nós existe crise, existem inimigos, existem lutas, quando estamos no centro da vontade de Deus, somos preservados. Parece que às vezes esquecemos disso. Esquecemos que Deus cuida de nós. Esquecemos que o centro da vontade de Deus é um lugar de preservação. É um lugar intocável. É um lugar que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Todos nós enfrentamos diversos tipos de desafios na nossa vida. Desafios que são desconfortáveis, mas em meio a essa jornada que enfrentamos, mesmo sendo desconfortável em alguns momentos, a presença de Deus na nossa vida, ela nos fortalece, ela nos capacita e ela nos ajuda a continuar. Então, quando você está nesse lugar chamado centro da vontade de Deus, você é preservado. Essa preservação é Deus guardando tua casa,
é Deus guardando tua linhagem, é Deus guardando a tua família. Isso é um lugar de bênção, um lugar de proteção. Você vai ser preservado naquele lugar por muito tempo. Por muito tempo Deus vai te preservar. Por muito tempo Deus vai operar na sua vida. A segunda coisa é a prosperidade. Quando você está no centro da vontade de Deus, nesse lugar chamado Gósen, representando o centro da vontade de Deus, o que Deus colocou nas tuas mãos multiplica. Por quê? Porque você está no centro da vontade dele. Então, mesmo você sendo limitado, mesmo você não se sentindo capaz, o que Deus colocou nas tuas mãos vai prosperar. O trabalho, a oportunidade, os teus dons, prospera, porque você está nesse lugar chamado Gósen, nesse lugar chamado centro da vontade de Deus. Quando você está posicionado espiritualmente em obedecer a Deus, quando você está posicionado espiritualmente em abrir mão da sua vontade para seguir a vontade de Deus, você está num lugar de muita abundância, de muita riqueza, de muita fartura, aonde não vai faltar nada para você, porque o que Deus te entregou vai prosperar. Pode ser uma lojinha pequena, através daquela lojinha, Deus vai trazer a prosperidade, Deus vai trazer o recurso, vai trazer o mantimento, Deus vai trazer o suprimento que você precisa para você cumprir a sua chamada, o seu propósito. Quando a família de Jacó veio para habitar no Egito, eles não imaginavam que iriam ficar ali, nesse lugar de abundância. E olha só, o faraó disse, era a melhor parte da terra. Deus tem o melhor reservado para nós. Eu não sei por que as pessoas insistem em sempre pensar no pior. As pessoas insistem, sabe, em pensar que Deus não tem nada de melhor para elas e que a vida delas aqui nessa terra tem que ser uma vida de sofrimento. Eu desejo para você o melhor aqui dessa terra. Eu desejo para você o melhor aqui dessa terra. Eu desejo que você seja muito abençoado, muito bem-sucedido e principalmente cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus, porque esse lugar de prosperidade, que às vezes as pessoas dizem assim, o lugar de prosperidade, esse lugar de riqueza, né, é só um lugar. Mas você tem que ver que é a mão de Deus também. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Alguns cristãos fogem da prosperidade, porque eles dizem, não, porque Deus não é isso. Deus é Deus. Deus é Deus. Mas você tem que entender uma coisa, a prosperidade é uma bênção de Deus. Quer você acredite ou não, é uma bênção de Deus, assim como a saúde, assim como a família, assim como a comunhão com Deus. Agora, a maior bênção de todas é claro que é a salvação. Não adianta a pessoa ter, né, muita riqueza, muita prosperidade, mas não ter Deus na sua vida, não ter Jesus como seu Senhor. Não basta você ganhar aqui nessa terra. Você tem que ganhar algo maior primeiro. E isso é Cristo na sua vida. Cristo é a coisa mais importante. Agora, esse lugar chamado a vontade de Deus é um lugar de prosperidade. Terceiro, é um lugar também de proteção. As pragas do mundo não entrarão na sua casa. O Egito estava passando, não só o Egito, mas também toda aquela região em volta do Egito estava passando por uma crise muito severa que Deus havia revelado. Então, eu entendo que por trás de muita crise tem muita atuação maligna também. Eu não digo que em todas as crises, porque tem crises que quem cria é a gente, mas tem outras crises que por trás delas existe uma nuvem demoníaca. Por trás delas existe uma ação do diabo contra, sabe, o teu destino, contra o que Deus tem para a sua vida. Mas nesse lugar, do centro da vontade de Deus, as pragas não tinham poder sobre Jacó, não tinham poder sobre o Egito, porque estavam debaixo de uma direção de Deus, estavam debaixo de uma palavra de Deus. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, a praga não tem poder sobre a tua vida. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, por mais que exista coisas contrárias atingindo quem está ao seu redor, você não será atingido. É o que está escrito.
É o que está escrito no Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, no centro da vontade de Deus você está protegido. Então a coisa pode estar muito feia no lado de fora, sabe? E você pode observar as coisas ao seu entorno e você dizer assim, puxa, tá, a coisa está complicada, mas você está seguro, porque você está num lugar que Deus mandou você estar. Então, quando nós estamos num lugar onde Deus mandou estar, a bênção é sobre nós. E a quarta coisa é a provisão. É a abundância contínua, independente das circunstâncias. Era isso que representava esse lugar que o povo de Israel estava. Um lugar de provisão contínua. Todo o tempo que eles estiveram lá no Egito, não faltou nada para eles. Todo o tempo. A provisão era contínua. Se passou 430 anos e Deus o sustentava lá dentro. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus te sustenta. E no deserto, quando eles saíram, Deus os sustentou também. Por quê? Porque Gósen não é apenas uma questão geográfica. É um lugar, é um posicionamento espiritual de obedecer a Deus, de se render à vontade de Deus, de seguir a direção, as instruções de Deus. É um lugar de promessa, é um lugar de sobrenatural. É incrível. Por isso, caminhe na palavra de Deus. Se você caminhar pela direção de Deus na sua vida, você irá bem. Se você caminhar na direção de Deus, você verá quantas bênçãos você vai herdar, sua casa vão herdar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu entrego essa palavra hoje ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a cada pessoa que entrou aqui nessa live, deixa a tua curtida aqui por gentileza. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Se não é aluno ainda da Academia Quino Global, o link está aqui na descrição. Segunda, terça e quarta, eu entro ao vivo dentro da academia, tá? Segunda e terça nós estamos num módulo, onde nós estamos falando sobre sonhos proféticos. E na quarta-feira é a mesa de conselhos, onde eu tiro dúvidas das pessoas, eu dou conselhos ao vivo, dentro da Academia Quino Global. Se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar. Tá? O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. E, gente, eu estou muito feliz que os nossos livros estão já em todo o Brasil, em várias livrarias do Brasil, aeroportos, certo? Esses devocionais aqui, Deus tem nos surpreendido e toda a honra e glória eu dou ao Senhor. Porque o meu propósito com os devocionais é ajudar as pessoas, dar ferramentas para elas no dia a dia delas. E sempre digo, primeiro leiam a Bíblia de vocês, para depois vocês lerem os devocionais. Então, se você quiser adquirir, vá até o nosso site. Vá até o nosso site, adquira nossos devocionais, aprenda a caminhar debaixo da direção e na vontade de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, lembrando a todos que amanhã nós vamos ter Santa Ceia, vou transmitir ao vivo e olha, a palavra que eu estou preparando para esse domingo, eu não preparei ela inteira ainda, mas já comecei. Certamente vai trazer muito destravar na vida de muita gente. Eu convido você a estar comigo amanhã às 9 da manhã, seja no presencial, seja no online, vai ser incrível, gente. As coisas que Deus vai falar conosco e o que Deus vai te preparar, porque a mentalidade do reino te prepara para viver o que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra. Amém? Então, convido você, vai ser incrível, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar agora por você, nós vamos apresentar nossos pedidos a Deus, nossa carta para Deus, amém? Eu quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe com o máximo de pessoas. Se não pode compartilhar agora porque você vai orar comigo, quando acabar a oração, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Vamos repartir o pão, amém? É no partir do pão que tem multiplicação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos a Ti todos os nossos pedidos de oração. Apresentamos a Ti nossa vida, nossa família. Apresentamos a Ti o que foi colocado aqui, Senhor, nessa carta para Deus. Todas as orações específicas, todo o clamor, todo aquele que está pedindo pela sua saúde física, emocional. Eu oro, Senhor, pela cura total, porque Jesus Cristo cura, a nossa fé está em Jesus. Apresentamos a vida de cada pessoa, a sua família, seus pedidos, seu propósito, e colocamos diante do Senhor e pedimos uma intervenção do Senhor. Pedimos um milagre do Senhor. Pedimos respostas de Deus sobre cada petição. Eu oro também, Senhor, para que todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, seja curado. Eu digo a alergia, eu digo a problema nos rins, no fígado, no pâncreas, na vesícula, que haja cura total e completa no nome de Jesus. Leva embora, Pai, todo medo, leva embora toda insegurança. Essa pessoa, meu Pai, que tem andado sozinha, que se sente sozinha, que ela receba a presença de Jesus na vida dela agora e essa presença que fortalece, essa presença que levanta, que essa presença seja agora, Senhor, essa presença toque a casa dela. Essa presença maravilhosa que nós celebramos, essa presença que nós nos alegramos. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu poderoso nome, entra com a Tua presença na nossa casa, entra com a Tua presença na nossa vida e fortaleça-nos, Espírito Santo. Fortaleça-nos, vem com o Teu poder agora e que todo jugo espiritual seja quebrado. Em nome de Jesus, eu quero profetizar, Pai, essas 4 palavras para aquele que está no centro da vontade de Deus ou que está se alinhando para estar no centro da vontade de Deus. Haverá na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, haverá a prosperidade, haverá a preservação, haverá a provisão sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E haverá também sobre a vida dessa pessoa o sustento do Senhor, a proteção do Senhor em todas as coisas, em o nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que haja um liberar de bênçãos, haja céus abertos sobre teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Diga assim, obrigado, Jesus. Compartilhe agora essa oração. Amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Que Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Até mais.